Castilho, obrigado por esta entrevista à TV Zimbo. É uma estação privada de televisão, a primeira, não é? Já agora. Como é que é possível uma mensagem divulgada na internet abalar estruturas políticas e até mesmo derrubar governos? Olha, a abrangência da internet, ela tem uma força muito grande. Então, quando você disponibiliza em um blog ou envia e-mails sobre uma determinada pessoa, sobre uma determinada instituição, aquela pessoa que nunca ouviu falar ou que conhece, aquilo é como um documento. Ela vai acreditar piamente que aquilo é verdade, até que aconteça alguma coisa que comprove o contrário. Mas um texto escrito, ele tem muito mais força do que falado. Falado fica como se fosse uma fofoca, alguém está falando. Mas um texto não. Lembra-se ser uma coisa comprobatória, uma verdade. E que muitas vezes isso não é. Aqui na sua comunicação divulgou vários crimes e aconselhou muito a se ter cuidados com a internet. Quais são as verdades em termos práticos, os cuidados que os internautas devem ter? Olha, muita gente pensa que a internet é uma terra sem lei e que é insegura. Não, ela é muito segura para aqueles que têm conhecimento, que sabem. É a mesma coisa você vai dirigir um carro e não sabe dirigir. Você não colocar cinto de segurança ou beber para dirigir. A internet, ela segue a mesma linha. Você, para usar esse meio agora de comunicação forte, como nunca existiu na nossa vida, precisa de determinados conhecimentos, consciência digital. Você ter a consciência digital, saber com que o que você escrever na internet, aquilo pode ser interpretado da forma, verdadeira. Então, se você escreve deliberadamente, com vontade, uma mentira, aquilo pode se tornar, de uma forma viral, atingindo várias pessoas e danificar uma empresa ou uma pessoa. E você pode responder judicialmente, pela lei, isso aqui. Cometer um crime no mundo físico e na realidade virtual, há alguma diferença? Existe. Todo crime cometido no mundo virtual, ele tem maiores danos, ele prejudica, ele acaba muito mais rápido e muito mais forte do que de uma forma física. Você falar mal de uma pessoa verbalmente tem um efeito. Você colocar isso num blog, enviar e-mails, o efeito é 100 vezes pior. É possível detectar, por exemplo, uma pessoa que tenha divulgado fotografias não muito éticas sobre alguém, ou seja, manchar a imagem dessa pessoa? É possível provar fisicamente quem foi e quem é? Sim. Veja, quando um computador conversa com outro, um computador não mente para o outro. Ele deixa especificado quem foi que colocou o seu chamado IP, que é um endereço único. Quando você acessa a internet, você ganha esse endereço de identificação. É muito mais fácil eu identificar um criminoso pela internet do que ele cometeu fisicamente, porque fica tudo registrado. Muitas pessoas podem dizer, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Eu também tenho outras técnicas de buscar aquilo e isso. Hoje a tecnologia está tão avançada que mesmo se você formatar o seu HD, tacar fogo nele, a gente ainda consegue recuperar a informação. Então, você que está pensando em cometer algum tipo de crime, pense duas vezes antes de cometê-lo. Eu vou insistir em questionar como é que encara hoje as grandes revoluções a passarem pela tecnologia, a encontrar como grande plataforma a própria tecnologia. O caso das revoluções que estão acontecendo no Médio Oriente, Líbia, espelham muito bem isso. A Wikileaks a expor documentos ultra secretos. Como é que vê esta realidade? Eu vejo que cada vez mais o ser humano, ele precisa ser mais verdadeiro, porque a tecnologia está aí para tornar-nos mais verdadeiros. Ou seja, quando você pode fazer essa sua mentirinha, uma câmera vai estar te filmando, uma tecnologia, para comprovar que você falando, eu não estava naquele lugar, e estava. Hoje, quando você tira uma fotografia no meu celular, por exemplo, ele já marca qual posição geográfica no mundo eu estava. O que antes eu podia falar, olha, eu estava na França. Não. Está aqui a prova, já vem isso, a informação dentro do próprio arquivo quando você registra. A tecnologia veio para transformar o homem mais verdadeiro. É isso que eu vejo. Na sua opinião, tendo em conta que hoje as revoluções passam pela tecnologia, qual é o posicionamento que estruturas como o Estado de muitos países devem adotar perante esta realidade? Será que devem ter aquela atitude de pôr de lado, de que não há efeito nenhum, mas sendo que isso só está a ser provado o contrário? Todo o país.
mesmo aqueles mais conservadores, a internet ela entrou e vai ficar. Se o país, né, o governo, não perceber isso, ele vai ser engolido pela própria tecnologia. A internet não vai perdoar. E revoluções estão acontecendo dentro da internet, inicia-se tudo dentro da internet. Então, a inclusão social é uma obrigação de todo e qualquer Estado. Se ele assim não fizer, ele está prejudicando a si mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Érica, quais foram as grandes motivações então para trazer aqui um tema de grande interesse? Bom, eu sou comunicadora, né? E tenho uma empresa de assessoria de imprensa e comunicação. Eu sinto muitas vezes que informação é tão importante, né? E assim, a gente trabalha com muitos profissionais no Brasil que têm muito a oferecer, né? A título de informação. Então essa é uma iniciativa, essa casa, ela veio para ser a Casa da Comunicação, né? O nome da minha empresa é Tudo em Pauta, mas aqui é a Casa da Comunicação e periodicamente nós vamos fazer esses encontros trazendo profissionais técnicos em alguns determinados assuntos para passar know-how, né? Para o nosso público que são os jornalistas, que são vocês, os grandes formadores de opinião. Por que começar com esse tema? Então, é um assunto que está muito em voga, né? A gente tem muitos casos aqui em Angola, o crescimento da internet, né? Acho que assim, é um assunto moderno, é um assunto atual e de interesse de todos. Então, tivemos a possibilidade de trazer esse perito, que já é um cliente meu no Brasil, né? Eu faço assessoria de imprensa dele no Brasil, e ele se mostrou super interessado em vir conhecer a realidade do país. Ele está aqui desde a semana passada, nós viemos para fazer um trabalho de mídia com ele, né? E acabou por ser contratado também por uma empresa daqui para resolução de um caso. Já acabou descobrindo mais 6 casos aqui, já foi contratado para mais 6, né? Então assim, é um assunto do momento. Então pensamos no assunto do momento, né? A gente quer sempre trazer coisa nova e coisas boas para passar para vocês, jornalistas, nossos grandes formadores de opinião. Obrigada a você. Bom. Ok, Cláudio, obrigado então por esta entrevista. O que é que de mais pertinente conseguiu captar nesta comunicação? O que me pareceu interessante é ficar com um olhar positivo em relação ao futuro. Embora os números sejam um pouco assustadores em termos de que realmente existem e estão a ser cometidos todos os dias e se calhar a cada segundo crimes através da internet, a utilização da internet, fica também uma nota muito positiva e é da consciencialização do ser humano. O que é que eu quero dizer com isto? Um jovem ou uma pessoa que descobre a internet e deslumbra-se, não é? Deslumbra-se e diz: eu agora posso dizer tudo o que nunca disse. Não preciso de ir ali para a praça pública porque tenho a internet e basta mandar aqui um e-mail e digo aquilo que me apetece. E depois vêm as consequências. O facto de se ter que combater este tipo de crimes vai certamente ajudar, e aliás este especialista acabou por nos confirmar que a detecção dos crimes cibernéticos tem ajudado a baixar a criminalidade dos mesmos, porque aquilo que parecia a liberdade, afinal, não era liberdade. Então a nota positiva que penso que podemos tirar é de que a internet de facto tem as suas virtudes e os seus pontos negativos, mas no fim acaba por ser negativo e ajuda a haver uma maior consciencialização. Pensarmos que isto é um processo, obviamente, se nós, por exemplo, estamos em Angola, em que estamos numa grande movimentação para o desenvolvimento em geral do país, naturalmente que também nas tecnologias de informação, haverá tendência para que existam pessoas que se vão deslumbrar com essas possibilidades que a internet nos traz. E o pior é que depois do crime ser cometido é muito difícil de reverter. Quer dizer, é como nós, em comunicação, se passarmos uma notícia que não é verdadeira e que a fonte não foi corretamente checada, é muito difícil depois tirar aquele rótulo àquela pessoa ou àquela empresa, enfim. E na internet, então, tem uma expansão elevada a um potencial extremo. Mas pensemos no contrário. Pensemos na possibilidade também de que, ao combater o crime cibernético, vamos também divulgar um tipo e consciencializar para um comportamento diferente. Então poderemos utilizar a internet a favor da consciencialização do ser humano para não cometer crimes.
crimes que se cometem, não só, conforme o especialista disse, todos os crimes que são cometidos sem ser na internet e que estão previstos nos códigos penais são também cometidos através da internet. Vamos tentar usar o lado positivo e num país como o nosso, que estamos em franco desenvolvimento, podermos ter mais palestras como estas e quem sabe até nas escolas, nas universidades, para consciencializar os nossos jovens, sobretudo os nossos jovens, dos perigos e das mais-valias que existem na utilização da internet e utilizar isso a nosso favor, na educação, na consciencialização, não só para os crimes que podem ser cometidos através da internet, mas para que outro tipo de crimes não sejam cometidos. E até aspectos que não são crimes, mas também na valorização das nossas culturas e de todos os aspectos que possam enaltecer as crianças, os jovens, a mulher, enfim, o próprio país, não é? Nós não precisamos de mensagens negativas, precisamos de mensagens cada vez mais positivas. Sendo uma profissional de comunicação, para si o que é que pode espelhar quando uma mensagem veiculada na internet chega mesmo a abalar estruturas políticas? É grave, é muito grave, nós temos assistido a isso, é muito grave. Temos que perceber de que o homem tem um instrumento que é quase incontrolável, mas é quase, porque no fim, e com cada vez mais especialistas e certamente escolas e universidades onde se podem formar técnicos que vão analisar a origem do crime, no fim a verdade acaba por vir ao de cima, é um velho ditado, não é? A verdade acaba por vir ao de cima, mas isto significa que tem que se investir cada vez mais em educação e formação, é a base de tudo. De qualquer sociedade, de uma família, de uma empresa, a formação. Obrigada a nós. Boa continuação para si. Ajuda-me só. Antes vou querer gravar o seu nome. António Quino. Como profissional de comunicação, como é que encarou a palestra aqui ministrada? Bom, acho que foi... um lugar comum, né? Extremamente importante porque revelou alguns dados que acho fundamental para o mundo de quem lida com a internet, para quem lida com a vida digital, porque a chamada consciência digital que ela acabou por abordar nos leva a pensar que quando nos metemos na internet, basta um computador estar ligado, por exemplo, aos outros para corrermos uma série de riscos e é necessário nós nos precavermos porque passamos a estar extremamente expostos e tudo que nós vinculamos ou veiculamos através deste meio pode nos perigar a nossa honra, a nossa personalidade, como também podemos perigar a honra e a dignidade de outros. Quer dizer que temos que ter o máximo cuidado quando estivermos a lidar com esse tipo de ferramentas. Em grande.